Alô, alô, meu caro ouvinte, estamos aqui para mais um episódio do Marca do Pênalti. Hoje vamos estar falando aí sobre os gastos absurdos dos times brasileiros e quais são as consequências para esses clubes, né? A gente vê aí nos últimos anos os times gastando muito mais do que arrecadam, fazendo contratações absurdas, gastos com estádios, é, times tendo que emprestar aí 2, 3 anos de direito de TV para pagar a dívida. Um verdadeiro caos aí entre os clubes, né? A gente tem exemplos mais recentes como o Cruzeiro aí, que acho que está mais na mente do torcedor, mas temos outros casos espalhados pelo país aí, a gente vai estar discorrendo um pouco sobre isso e tudo mais. E hoje estamos aí com o Dunetz, o Pasquale e o Krieger no time. Então vamos estar falando sobre isso aí. Queria aí que um dos senhores desse um primeiro parecer aí sobre o tema aí. Cara, eu acho que o problema não é gastos absurdos, entendeu? Tipo assim, o problema principal. Isso é uma consequência do mau planejamento dos clubes, entendeu? É que muitas vezes eles optam por fazer contratações multimilionárias, né? Às vezes, muitas vezes nem muito nexo tem, como aquela contratação do Luan por parte do Corinthians, né? Que gastou milhões, gastou uma fortuna no jogador que já estava em queda. É Muitas porque o vezes Luan não fazendo é isso. jogador. O Luan não é jogador, o Luan é um craque. Muitas vezes fazendo isso para fazer uma moral com a torcida, para tentar maquiar a real situação do clube, entendeu? Então, eu acho que o problema passa pela má administração, principalmente. Pô, você quer gastar uma fortuna em jogadores, né? Pô, faz isso da maneira certa, tá ligado? Tenta fazer uma venda para Europa antes, tenta arrumar casa antes, né? Como o Flamengo fez, por exemplo, né? Enfim, eu acho que bom, o impacto que isso tem, eu acho que todo mundo já sabe, né? São clubes cada vez mais endividados, muitas vezes não conseguem ter dinheiro para pagar o jogador. O vídeo aconteceu com o Daniel Alves no São Paulo. Né? O São Paulo primeiro contratou o jogador para depois se planejar para ver como que ia fazer para pagar o cara. Ah, mano, tá tudo errado, cara. Tudo errado, tudo feito nas coxas, né? De maneira completamente desorganizada. E, bom, a gente vê, né, aí o que está acontecendo com clubes como o Botafogo, por exemplo. O Botafogo, se você pegar recentemente, você vai ver uma quantidade de jogadores, assim, caríssimos que chegaram no clube, né? O Seedorf, o Honda, teve o caso do Montilho, que acabou nem jogando direito pelo clube, mas, querendo ou não, estava lá recebendo salário e tudo mais. E como é que um clube como o Botafogo, que está endividado até o talo, consegue fazer essas contratações? Na verdade, ele não conseguiria, né? Faz isso pelos motivos que eu já citei, fazer média com a torcida, para apostar em algum retorno com marketing, mas acho que ficou evidente para todo mundo que não deu certo. Concordo, craque. Agora eu quero a opinião aí do craque Dunetz. Manda, solta a braba aí. Bom, beleza, pessoal, aos ouvintes, aos participantes. Eu acho que, acima de tudo, pela falta de planejamento e o imediatismo, e também por até uma falta de consequência, noção de consequência. Os clubes, os dirigentes, por não terem em colocar o seu nome na frente nos próximos 3 anos, vão lá e assumem dívidas que não têm nem pé nem cabeça. E isso não só na questão das contratações, mas a questão dos pagamentos. As dívidas trabalhistas dos clubes hoje são exorbitantes. Vamos pegar aqui o número do Corinthians. Eu fui atrás. Em junho de 2020, o Corinthians tinha 177 ações trabalhistas do, em cima do clube, e que inviabilizam qualquer ação que o clube possa tomar e qualquer noção de crescimento. E isso com o Corinthians, que é um clube grande financeiramente. Imagine para os menores. Então, essa noção de planejamento e de colocar o seu na reta, eu acho que é o principal caso, o principal problema do futebol nesse ponto. Também concordo, craque. Acredito que muito disso aí
parta do fato de que não existe... A maioria dos clubes partem da eleição de um presidente a partir dos programas de sócio, né? Salve algumas exceções. E isso o sócio escolhe por amor. Às vezes o presidente não tá nem aí na profissionalização e no caminho que esse cara pretende dar pro clube, né? Ninguém vê se o cara realmente estudou, se ele se preparou para chegar na presidência do clube. E é questão de amadorismo. Chega a ser amador você vê alguns presidentes de clube. Então, enquanto a mentalidade for do ganhar a curto prazo, não pensar em estruturação, achar que os títulos e as vitórias vão cair de um dia para o outro porque o time tem camisa e tudo, a gente vê dia após dia aí times grandes do Brasil que caíram e tiveram que se reestruturar e buscar alguma outra alternativa para conseguir suprir essas, a maioria das vezes, crises financeiras que no final das contas acaba afetando o campo, né? No médio e longo prazo. Concordo com todos aí e acho que nessa daí, quando a gente fala gastos absurdos em relação ao que o time arrecada, né? E até acrescentando um ponto aí, a gente vê, até comentei em alguns episódios passados, que acontece aí nos clubes brasileiros, com os dirigentes, algo que acontece aqui na nossa política, né? Um reflexo, né, da sociedade. Que quando um presidente, um diretor de futebol assume um clube, ele está interessado mais em, às vezes, ganhar um título, né? Porque a torcida quer título, quer vitórias, quer ser campeão. E o cara faz contratações, empréstimos para montar aquele super elenco e ganha títulos, mas aí essa conta vai chegar para os outros presidentes, né? E é algo que ocorreu recentemente, a gente tem um exemplo claro que é o Cruzeiro, né? Que montou um baita time, né? Contratando caras, gastando na contratação, pagando salários altos. Você tinha um time com Thiago Neves, Arrascaeta, Fred, Dedé, o Manuel, que jogou no Atlético aqui, por exemplo. O Sassá, não é nenhum grande jogador, mas que também não recebia pouco, né? Você tinha caras ali que recebiam uns 300, 400, 600, 800 mil. Que para nossa realidade tá fora. Aí o time ganha alguma coisa, título, mas depois se afunda em dívida, cai para uma série, não consegue subir depois e vem se afundando. E isso está acontecendo também, né? Não só os grandes, mas por exemplo a gente pega aí times da Série B que está indo nesse mesmo caminho, né? Onde o time não gera receita, não tem lucro e vai se afundando, né? Então é realmente um problema, né? Então é realmente um problema aí para os clubes e acho que a própria mentalidade da torcida agora você vê que ela está mudando um pouco, né? Então acho que a gente pode comentar um pouco aí sobre isso. Como comentei, a torcida queria antes que o time montasse grandes elencos e tudo mais para ser campeão, mas que esses exemplos que tem aí, por exemplo, o Cruzeiro principalmente, algumas torcidas dos grandes clubes que estão se endividando, a torcida já tá mais pé no chão, já sabe que, tipo, opa, nossa, a gente não pode exigir que o time gaste um monte, porque senão o time vai acabar. Claro, vai ter aquele torcedor que não enxerga um palmo na frente da cabeça dele que acredita que o time tem como montar elenco para ser campeão, né? Eles falam um pouco sobre isso, dessa mudança de visão de alguns torcedores que estão olhando realmente a realidade dos clubes. Eu já vou começar falando aí que eu já discordo já dessa mudança de perfil de torcedor. Porque diversos clubes, os torcedores veem o exemplo do que aconteceu com o Cruzeiro, veem o exemplo do Corinthians, que agora soma uma dívida aí que passa de R$ 1 bilhão, e o torcedor, a verdade é que ele não tá nem aí para isso. O torcedor, ele quer ver título caindo e não tá nem aí.
Você acha que o torcedor do Cruzeiro estava aí para a situação do clube quando estava caindo lá as Copas do Brasil? O cara estava feliz da vida e não estava nem ligando. Isso que era algo recorrente, o pessoal dando avisos de que uma hora a conta ia chegar. Então, o Eu torcedor... também discordo com o Giovanni. Eu acho que não mudou muito a mentalidade, não. Isso. E daí eu dou o exemplo aqui do Atlético Paranaense. Todo ano eu ouço a mesma coisa. O Petralha vai lá, não faz contratação, pensando em pagar dívida, pensando em estruturar o clube. Primeira coisa que você ouve, pô, mas o time não se reforçou pro Brasileirão, mas o time não contratou ninguém. E a mesma coisa, eu que sou torcedor do Santos, todo mundo falava no início desse ano, não, o Santos está quebrado, vamos fazer o seguinte, põe a molecada pra gente ver se tem algum moleque bom aí, que a gente tem que focar na Libertadores, classificar, tal. 2 jogos que a molecada da base faz mal, já cai pedra e tem que cair treinador e acabou e não sei o quê. E aí todo mundo tem aquela visão linda e maravilhosa, né? Não, porque a torcida do Santos ama a base. Eu cansei de ir em estádio e ver nego xingando o Gabigol. Cansei de ir em estádio e ver pessoal xingando uma porrada de jogador. Daí vai depois em rede social que o cara tá bem em algum outro clube. Pô, sempre amei, nunca critiquei. É ídolo da nação. Pelo amor de Deus, eu fico indignado. Fico indignado, como diria meu amigo Gilberto. Então, acredito que essa mudança aí de perfil vai demorar ainda um bom tempo e depende não apenas do perfil do torcedor, mas também de uma reeducação de todo o povo brasileiro, vai. Que enquanto o cara achar que nunca essa conta nunca vai chegar, ele vai ficar assim, porque também não tem uma cobrança da CBF. Agora que está começando a ter alguma coisa a ver aí, uma burocracia maior, alguma fiscalização. Porque o Botafogo mesmo, ele tem dívidas gigantescas também e o Botafogo não fecha porque clube é instituição de fins não lucrativos, né? E esse tipo de instituição não pode fechar no Brasil. Então, enquanto existir esse tipo de ação, nunca vai haver uma solução aqui para o nosso futebol. Cara, eu discordo um pouco do Giovanni e do Pasquale. Eu acho que realmente essa mudança tá acontecendo. É, eu vou, assim, pegar um exemplo daqui de Curitiba mesmo. O pessoal da minha idade geralmente não é coxa branca. Eu sou coxa branca, mas a maioria do pessoal que gosta de futebol aqui da minha idade, ele é atleticano. E isso eu posso falar assim desde o tempo de colégio. E é impressionante a diferença da visão que as torcidas têm no clube, até por uma mudança de geração. O pessoal assim que nasceu aí de uns anos 80 para cá, ele já tem uma visão um pouco mais estruturada. Ele já não tá mais tanto na paixão. Ele já é uma visão mais, vamos dizer assim, realista da situação. Ele tem uma noção maior do que acontece no clube, até porque o clube ele é muito Não. mais aberto hoje em dia. Ele é muito mais aberto hoje em dia em questão de informação, em questão de acesso, e essa geração tem muito mais facilidade de conseguir esse tipo de informação. Agora, pega a torcida do corpo, tem notadamente uma diferença de idade, enquanto a grande parte da torcida já tem uma certa mais idade, não tem uma renovação tão grande, as críticas que vêm são críticas muito mais infundadas, que são críticas de pontos de vistas assim muito mais clubistas, eu diria, do que as críticas que eu percebo da torcida do Atlético. E isso para mim é claro. Eu desde o tempo de colégio assim, quando eu via pela diferença mesmo de idade de torcida, que eu realmente não tinha muitos coxas brancas nas minhas turmas. Então era nítido. Para mim sempre foi nítido essa diferença. Eu acho que é legal trazer esses dois pontos diferentes aí de pensamento. E concordo com o Dunitz. Acho que realmente nessa parte mais nova da torcida, entende esse conceito que o time não pode gastar, sabe? A galera mais antiga tá um pouco se ferrando aí, nem. Acho que o time ganha, fatura bilhões e tem de onde arcar as dívidas, mas esses gastos que os clubes estão tendo ao longo dos últimos anos de contratações e tudo mais, a conta está chegando agora. E o futebol brasileiro não é
tão lucrativo como poderia ser lucrativo. Pode reparar pela quantidade de pessoas que assistem os jogos. Tem muitas pessoas que não assistem jogo nenhum. Pessoas da nossa cidade. A gente, por exemplo, tem jogo que a gente não assiste Brasileirão. No máximo a gente assiste o jogo do nosso clube. E só. E isso, de certa forma, afeta o lucro do campeonato e o lucro dos times. Acho que o que mais potencializou ainda esse cenário dos clubes aí sofrerem com falta de dinheiro veio devido à pandemia, onde a bilheteria que já não era um lucro tão grande, mas que ainda era um dinheiro que entrava pro clube, né? E que também não tá entrando. E essa parte de dívidas é algo que tá afetando, eu acredito que afeta o futebol brasileiro inteiro, né? A gente tem aqui em Curitiba o caso mais, mais palpável de erros de administrações e gastos é o Paraná. Pô, o time quando foi fundado lá nos anos 90, finalzinho dos anos 80, o time era dos times mais ricos do Brasil, se não o mais rico do Brasil. Onde Era o mais rico do Sul. Porra, o time tinha dois estádios, 3 estádios, sede, CT. O time tinha grana. Porra, a galera queria vir jogar no Paraná porque o Paraná pagava bem. Só que foi gastando um monte de direção corrupta, porque desviava dinheiro, roubava o clube e tudo mais. E daí o cara entra, faz um mandato de 3 anos, faz o que ele bem entender no clube, sai depois de 3 anos, não tem responsabilidade nenhuma sobre o que ele fez e vira essa bola de neve. Onde o Paraná, num curto espaço de tempo aí de 30 anos, saiu de clube mais rico do Sul para jogar a Série C. E talvez da Série C para acabar. O time deve um monte, os estádios que tinha já, se não vendeu, tá em leilão, as sedes que tinha já acho que praticamente tá tudo vendido para leiloar para conseguir pagar a dívida. Todo ano, nos últimos 6, 8 anos aí, não, até mais, 11 anos, é um time que monta seu time para jogar Série B com base em empréstimo. O time começa bem, 5 meses ali que tem dinheiro, depois atrasa e não sobe porque não tem dinheiro. Isso não é 1, 2 anos que aconteceu. Acho que nos últimos 11 anos, desde que o Paraná caiu, acontece todo ano. O time começa bem, depois vai mal porque não tem dinheiro para pagar jogador. Então, tipo, não é algo que acontece agora. Acontece desde sempre no futebol brasileiro. As diretorias gastando um monte e tá chegando agora, velho. As consequências estão chegando. E se os clubes não se espertarem, vai ter muito time aí que vai não existir mais ou que vai virar time pequeno. Como é o Botafogo, o Vasco. Botafogo, o Vasco já foi grande. Já não é time grande mais, é time pequeno. Não tem mais força para disputar. A gente vê uma desgigantização, né? Isso. Porque eram clubes muito grandes, dominantes no cenário nacional e hoje não tem a mesma expressão. O Vasco, uma hora ou outra, vai se reestruturar, porque é um time de muita torcida, é um time de muito mais, não digo que camisa, mas muito mais moderno que o Botafogo. Então o Vasco, uma hora ou outra, vai conseguir sair disso. Mas o processo do Botafogo é muito mais duro, né? Eu acho que até nesse ponto. E aí a gente. Não, pode falar. E assim, o Vasco, acho que tem até mais torcida que o Botafogo, realmente. Eu conheço um botafoguense, 2 botafoguenses na minha vida. Um é o nosso professor e o outro é o cara que trabalhou com a gente. 3, na verdade. Tem 2 professores nossos que são botafoguenses. E só. Não conheço mais nenhum botafoguense. E se o time tá afundando e o time tá caindo, jogando Série B, Série C e não disputa o Então, campeonato, não cria torcedor novo. Ninguém vai querer torcer pra um time que tá na Série C. e aí também entra nisso, né? Que você tinha comentado aí, até eu ressalto,
Não dá pra falar que um cara desse é presidente de clube. Um cara que pega um clube numa situação e devolve ele numa situação pior, tendo noção dos riscos que ele tá correndo e do mal que ele tá fazendo, um cara desse é um bandido, tinha que responder criminalmente pelo que ele fez. Porque é calote, é dívida, e não paga, e não tem um plano, alguma coisa pra fazer. O cara é um bandido. Ou alguém fala, alguém tomou os milhões lá que estão na conta lá do, do senhor ex-presidente do Cruzeiro lá. Eu fico tão bravo. Fala, Zezé. Bom dia, cara. Mas tem outro que é o. Que era o meu carequinha lá. Aí, esse eu não tô E ligado. tem o cidadão que era o diretor de futebol lá, como que é? Itamar. Itair Machado. Itamar Franco. Segue aí, Páscoa. O famoso Itair Machado, que até tinha menina que ficava fazendo os funkinhos lá, não sei o que o meu Cruzeiro é cabuloso. Fazia um monte de funkinho e agora ela sumiu, deve estar numa depressão danada. Ou tá no TikTok. Então, não, provavelmente ela já fazia no TikTok, né? Nessa Só não época, era tão essa época não divulgado. tinha TikTok, era só na China. Mas brincadeiras à parte aí, a melhor forma, como eu falei, é a CBF ou qualquer outro órgão começar a fiscalizar isso, da mesma forma que existe o fair play financeiro lá na Europa, e começar a responsabilizar esses caras criminalmente. Porque não é com a paixão de um cara que ele mexe, né? São milhões aí que ficam reféns e ninguém tem poder para mudar alguma coisa, né? Ah, beleza que foram eles que elegeram esse cara. Só que chega um momento que não dá mais, e aí esse pessoal fica refém desse cara. Sim, porque o grande problema é que a gente fala de responsabilizar alguém, mas não tem alguém que vá meter um processo no ex-presidente, a não ser o presidente atual, né? Tipo, alguma coisa assim. Né? Acho que esse é um dos problemas de ter essa gestão de clubes do jeito que é no Brasil, que você tem um presidente, que é como se fosse um país, né? Vamos dizer assim. Tem o presidente, troca devido a uma eleição, mas não tem um dono do clube. Dono é tipo o próprio clube, assim, é um negócio estranho. Porque quando você comparasse, se você tivesse até a gente pode servir como comparativo aí e analisar isso, talvez se tivesse donos de clubes no Brasil, seria mais legalizado. Porque se você tem um dono, o cara quer lucrar com o clube, não é ter essas patifarias que acontece aqui nos clubes brasileiros. E é pura política também. Você pega Ah, exemplos. Qualquer clube aí tem aquela questão da aprovação das contas, feito pela conselho ou alguma coisa lá. Sempre quando o cara tá no primeiro, segundo ano de mandato, as contas são sempre aprovadas, mas é sempre trocar de mandato que as contas vêm e são reprovadas do nada, assim. Não, nunca tem uma lógica nesse tipo de análise. sim. E. As contas do André Sanches eram as do Corinthians. Aí que nem. A não Eu ser, vou, a não ser essas últimas aí, as últimas do balanço de 2020, mas nem o de 2019 foi aprovado ainda. Grande situação que vive o clube paulista. e que nem. Você pega aí até esse exemplo do Corinthians aí. Cara, futebol brasileiro e política brasileira se assemelha muito, cara, porque entra um cara que tem uma ideia, aí ele vai bem, aí depois ele vai mal, os caras, sócios ali, o comitê que vota ali, coloca outro cara que tem uma visão diferente, aí esse cara vai bem, vai mal, e depois volta o mesmo cara que presidia antes, tá ligado? Eu diria que não são nem visões, eles não têm as visões. Eles só estão lá para favorecer um grupo político e que eles Sim. só tocam o clube para eles manter funcionando. Eles vão montar um clube de futebol na expectativa de ganhar um título e a torcida e ele virar um ídolo. Porque se eles ganham um título daqui a 20, 30 anos, eles vão lembrar, putz, só esse presidente montou um time e ser campeão. Mas não tem, mas todo por trás tá tudo podre.
É, o André Sanches, daqui 30 anos, vão lembrar dele pelo que ele fez agora ou pelo título mundial 2011 e a Libertadores? Que ele fez parte disso. Ergueu o Corinthians pra subir e ganhar uma Libertadores, saindo da Série B. Vão lembrar do título mundial, não vou lembrar das contas de hoje. Sim. Esse é o problema, né? E acho que a gente, falando aí de torcida, a gente tem esses dois lados aí, que acho que tanto a parte mais jovem aí até tem uma consciência, mas a parte, talvez os torcedores mais antigos não tem essa visão, né? E que a gente poderia trazer aí talvez algumas propostas, alguma ideia do que poderia ser feito para melhorar. É, eu comentei anteriormente da questão de clubes e empresa, alguma coisa nesse sentido, né? Acho que tem até um certo. O pessoal não gosta tanto, mas talvez é algo que realmente funcione, né? Porque daí você tem um dono, o cara vai realmente administrar, ter as contas em dia, não vai fazer nenhum gasto absurdo, nenhuma uma loucura, né? Queria saber qual que é a opinião de vocês a respeito disso aí. O que você acha, Krieger? Eu acho que, cara, acho que muito provavelmente, talvez, todos vão concordar comigo, mas acho que passa muito pela questão dos clubes serem tratados como empresas, entendeu? Que é alguma coisa que já acontece na Europa. Atualmente, a legislação brasileira não tem nada que vá definir exatamente o modelo que os clubes devem seguir, né? Se é um modelo mais associativo, sem fins lucrativos, ou de fato, né, um modelo mais que seja de um clube empresa. A gente tem como exemplo o caso do Red Bull Bragantino, né, que é um modelo de clube empresa e atualmente a gente vê os resultados que o clube vem conseguindo, né? Um clube que veio lá das divisões inferiores e hoje já está aí disputando Copa Sul-Americana e tudo mais. Por que, que esse modelo seria bom para os clubes? Ora, a resposta é bem óbvia, né? Porque daí eles iriam visar, acima de tudo, o lucro, como o Giovanni falou, né? E não iam querer ficar se endividando da forma que fazem hoje. Só para ter um parâmetro, eu estava vendo aqui que um estudo elaborado pela Ernst Young apontou que 96% das 202 equipes das primeira e segunda divisões de Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália seguem esse modelo de clube empresas, né? Todos os gigantes europeus basicamente seguem esse modelo, com as exceções a gente tem o Real Madrid e Barcelona, né? Mas são clubes que são marcas tão gigantescas que podem se dar o luxo de talvez não seguir esse tipo de modelo, né? Mas mesmo assim são dos clubes que, pelo menos em grande parte da sua história, honraram com seus compromissos financeiros. O Barcelona agora está com alguns problemas financeiros e tudo mais, mas ainda assim não chega perto do que os clubes eles enfrentam aqui. Existe atualmente alguns modelos de PL que estão tramitando no Senado Federal, que procuram estipular melhor alguns parâmetros, né, que seria aí para os clubes seguirem esse modelo de clubes empresas, né? Isso é uma discussão que está em vigor, mas atualmente a grande real é que só 3 dos 40 clubes das séries A e B seguem esse tipo de modelo, né? Então a gente vê que talvez possa ser um caminho para a gente seguir. Obviamente que tem muitas críticas, né, em torno dessa ideia, sempre falando que você transferir isso para iniciativa privada não vai evitar que maus dirigentes assumam os clubes e tudo mais, e eu particularmente discordo. Eu acho que é um caminho muito bom sim a seguir para que os clubes eles comecem a ser mais responsáveis, né, com as suas finanças, porque do jeito que está atualmente, o que a gente vai começar a ver são clubes gigantes daqui a pouco entrando em falência, como Posso. Cruzeiro, Botafogo, Vasco e tudo mais, entendeu? Que na verdade, só não entraram em falência ainda porque justamente não seguem esse modelo, né? Inclusive, eu estava É, vendo uma reportagem na TV esses dias que um especialista estava falando que, cara, clubes como o Botafogo e Vasco
esse modelo de clube empresa já teriam falido há muito tempo. Então, moralmente, hoje a gente sabe que esses clubes eles já faliram. Eu acho que é uma luz no fim do túnel pensar sobre essa proposta, sabe? Sim, concordo. Só um detalhe, clubes como Real Madrid e Barcelona, eles não são de donos, digamos assim, eles não possuem donos, eles permanecem como instituições, mas eles possuem estatutos que permitem que sejam tocados como clube empresa. Vamos pegar o exemplo do Real Madrid. Se alguém quiser ser presidente do Real Madrid, ele tem que ter um patrimônio para avalizar 15% do orçamento total do clube. Então o cara simplesmente não pode ser presidente e chegar lá e fazer uma má administração. Se tiver dívida, ele vai ter que tirar do próprio dinheiro para pagar e deixar o Real Madrid limpo. Para você ter uma ideia, essa quantidade hoje está em torno de 92 milhões de euros como renda mínima que o presidente precisa ter, a pessoa que quer ser presidente precisa ter para se candidatar a presidente do Real Madrid. Por isso que o senhor Florentino Pérez fica tanto tempo lá. Primeiro, porque faz uma boa gestão aí dentro do possível, ganha títulos, o time continua sempre sendo competitivo e o cara tem bala. Não tem muita conversa. Isso. E assim, em clubes brasileiros até cabe, não sei se já existe um estudo do tipo, mas como que são os estatutos brasileiros? São, deve ser todos dos anos 80, dos anos 90, poucas atualizações foram feitas de lá para cá. Todos eles seguem um modelo muito, vamos dizer assim, que favorecem aos cartolas. É muito difícil você fazer uma mudança nesse tipo de cenário. Parte do grande problema é que precisa de todos para mudar, né? E se 2, 3 clubes quiserem mudar algo, por exemplo, se a gente. Na verdade, não. Na verdade, cada clube daquela pequena cúpula que comanda cada clube, ou do torcedor que talvez era torcedor de arquibancada e conseguiu chegar no nível e vai querer disputar uma presidência Ah, sim, de sim. clube. Mas eu digo uma Cada mudança clube tem suas exigências para o cara competir. uma Mas mudança quem vai ter geral, sabe? interesse? Uma mudança geral. No Sim. sentido de. Sim, cada clube pode Sim, tomar. pode acontecer, mas depende da união depende da união dos clubes. Os clubes não se organizam nem para fazer uma liga levemente independente, né? Sim. A primeira vez que aconteceu, deu errado. Assim, eu acho que o clube empresa é uma boa. Acho que poderia ser algo que poderia ser mais adotado no Brasil. Hoje a gente tem alguns exemplos que pode dizer de clube empresa, mas não é tanto. É o Bragantino, Cuiabá, Cuiabá. Por exemplo, o Bragantino, eu acredito que nos próximos anos, você vê, jogou a Série A no passado, né? Temporada passada, classificou para o Sul-Americana, teve um excelente segundo turno e esse ano manteve a mesma base do time. Eu acredito que o Bragantino, por exemplo, é um time que pode chegar hoje e brigar por um Brasileirão. Talvez, né? E talvez nos próximos anos consiga isso. Porque é um time que tem uma filosofia de esporte, quer trazer molecada e tudo mais. Trabalha a longo prazo, time com as contas em dia e que não vai fazer nenhum gasto maluco. E que talvez isso no longo prazo dê frutos para o time, para ser campeões. Porque quando você compara hoje financeiramente, o Bragantino, acredito eu, que está muito melhor que Santos, que Corinthians, que Fluminense, Vasco, Botafogo, entre outros. Cara, tira Grêmio, Palmeiras e Flamengo, eu acho que o Bragantino É, é o melhor que o quarto. resto de todo o Brasil. Você pega ali, ó. mas assim, Mas o é um caso à Bragantino parte. ele não pode ser tratado como Regra. um caso exemplar, digamos assim. O Sim, sim. Bragantino tem uma empresa que banca ele.
Agora você pega qualquer clube do Brasil, se ele for ter que se espelhar em alguém, na minha opinião, pega o Cuiabá como exemplo. Cuiabá não tem um patrocínio forte, Cuiabá não tem uma região que é desenvolvida. Tudo bem que tem todo o agronegócio ali, mas ele não tem uma matriz, digamos, industrial ali por perto, uma empresa grande que possa manter. O Cuiabá é gestão e fazer menos, fazer mais do menos. Talvez o grande exemplo pro futebol brasileiro hoje seja o Cuiabá. Para qualquer equipe de menor expressão, seja o Cuiabá. O próprio Atlético também, né, aqui, né? Sim, É um mas exemplo aí. mas o Atlético, ele ainda tem suas dívidas, né? Sim, ainda tem. É que o estádio, nosso amigo atleticano não vai gostar aí, mas o estádio eles não pagaram. Porque a dívida tá na justiça. Mas tem uma dívida do estádio. E outra, para você encontrar um investidor aqui no Brasil é complicado. É, Não tem, porque. não tem um cenário que favoreça um grande empresário. Seja um empresário, vamos pensar assim, um empresário de fora do Brasil vir aqui, qual é a visibilidade que ele vai ter? De Esse marca, de televisão, esse tipo de coisa. Não é favorável para ninguém, nem nenhum empresário nacional. Tanto que até 2 anos atrás, não sei quantos por cento dos clubes brasileiros eram patrocinados pela Caixa. Acabou o patrocínio, todo mundo ficou sem patrocinador. sim. Esse é um ponto que. Vamos pensar como investidor. Por que você vai querer colocar, sei lá, 500, 600 milhões no Brasil, onde o futebol tem decadência, né, no sentido de lucro? É uma bagunça o calendário, o campeonato. Ou você pega esses 600 milhões e injeta, sei lá, no MLS da vida, numa pequena parte. Campeonato estruturado, é, dando lucro e tudo mais. Pô, o cara vai querer investir num Mercado lugar que dê americano. lucro pra ele, pô. Né? Não vai querer investir nessa várzea que é o Brasil aqui, nessa bagunça. O cara vai meter 600 milhões num clube, daí um ano depois, 300 milhões o presidente desviou e o clube caiu pra Série B. Até porque é mais difícil para o torcedor dar esse retorno para Sim, o investidor, né, em questão de compra de produtos ou até mesmo investir nessa empresa. A situação do país não permite um retorno rápido, digamos assim. e é até uma parte cultural, né? O brasileiro ele tem uma paixão pelo clube, pelo futebol que, pelo menos eu vejo assim, que os caras têm um certo um preconceito contra a galera investir no esporte, no futebol e tudo mais, onde talvez isso aí poderia ser a solução aí pro nosso esporte dentro do país, né? Pera aí. Aí que tá, uma coisa é existir um projeto esportivo, outra coisa é o cara depositar dinheiro adoidado, depois querer um retorno do clube que o clube não prometeu e talvez não consiga dar. Sim. Eu acho que esse ponto aí, até de encontro de com outro episódio que a gente tem que gravar aí, prometeu que ia gravar de como fazer o futebol brasileiro melhorar, né? E parte disso é você estruturar o futebol para conseguir trazer investimento para cá. O investimento e organização e tudo em volta, os times vão lucrar mais, né? E essas dívidas vão aos poucos sumindo para no futuro os times terem uma saúde financeira. Não é algo que se resolve, vai se resolver em 2, 3 anos. É algo que vai levar tempo para se resolver. Você pegar aqui até, abri aqui o Facebook, coincidentemente apareceu informação aqui no Facebook da TNT, endividamento do Atlético, que é o grande exemplo que a gente está vendo no último ano comprando jogador a rodo. Dívida em 2020, 747 milhões de reais.
Dívida atual, 1,2 bilhões de reais. Parece que os caras não aprenderam com o vizinho. Né? O Cruzeiro fez a mesma coisa e se ferrou e os caras parece que não aprenderam junto. Na verdade, eu acho que isso aí, o grande entrave para que não venham investidores aqui no Brasil e comecem realmente a depositar dinheiro, é muito mais uma questão cultural, entendeu? A gente já teve alguns exemplos aqui no Brasil de clubes grandes que seguiam um modelo mais ou menos parecido, né? Algo mais próximo que a gente pode dizer de clube empresa, né? Assim, sendo bem, como é que eu posso dizer, fazendo bastante vista grossa para outras coisas, né? A gente teve o exemplo da Parmalat 99, lá com o Palmeiras. A gente teve o exemplo da Unimed com o Fluminense, que se oficialmente não eram donas dos clubes, a gente sabia que na prática era mais ou menos o que acontecia, visto o aporte financeiro que eles davam. Né? A gente também teve aquela parceria do Corinthians com aquele grupo de investimento russo, que agora me fugiu o nome. Kia, esse cara aí, né? Isso aí. Esse era um dos caras do grupo de investimento lá. E agora, mais recentemente, a gente tem o exemplo da Crevisa com o Palmeiras, né? E foram todos exemplos que, querendo ou não, deram resultados, né? Os clubes conseguiram títulos e elevaram bastante o seu patamar de grandeza. Mas, assim, é muito uma questão muito cultural ainda do próprio povo brasileiro de ser de ter um pouco de receio com essas ideias e muitas vezes nem mesmo saber mais ou menos do que se trata. Acho que esse que é o problema, sabe? A maioria dos torcedores ainda, querendo ou não estão nem aí para a situação financeira dos clubes. Eles querem ver os times dele ganhando título. A maioria deles nem sabe o que significa clube empresa. A maioria deles nem sabe qual que é a diferença entre o clube, seguir o modelo de clube empresa, de seguir uma instituição em tese sem fins lucrativos. Ele nem faz ideia do que se trata. E querendo ou não, se a gente não tem a fiscalização das pessoas, a chance de virem dirigentes enfim, competentes e inescrupulosos, digamos assim, de fazer gastos absurdos, só aumenta, né? Então acaba sendo um ciclo ali que você tem que vai se autoalimentando. Os torcedores não estão nem aí, daí entram os dirigentes e fazem um monte de besteira, fazem contratações sem pé nem cabeça, que às vezes não tem como pagar, e aí os torcedores ficam de boa e não fiscalizam os dirigentes, que voltam a gastar, e fica nisso, entendeu? Eu acho que, acima de tudo, é uma discussão que tinha que ser trazida a público, né? Os torcedores tinham que entender qual que é a importância do clube dele estar bem financeiramente, né? Ou então a gente fica na mão desses caras aí, como o da Crevisa, por exemplo, né? Cujo dono é palmeirense aí fanático e resolveu fazer um aporte financeiro para salvar o clube, né? Acho que a gente sabe que a situação do Palmeiras há 12, 13 anos atrás era uma situação assim que era bem complicada, né? Financeiramente, o clube chegou a ser rebaixado aí mais de uma vez, etc, né? Então, eu acho que passa muito por isso, sabe? Vir para o público esse tipo de discussão. Quanto à questão do Atlético Paranaense, é isso, a dívida da Arena está parada na justiça ainda. O Atlético não se entendeu ainda lá com os órgãos competentes. A última notícia que eu vi foi que eles iam entrar num acordo, mas parece que não deu certo, né? E aí entra aquela coisa: quantos torcedores do Atlético você vê preocupados com isso, entendeu? Cobrando uma posição do clube, para que isso venha a público, principalmente? Eu não vejo nenhum, cara. Não vejo nenhum torcedor, tipo, tocar nesses pontos, entendeu? Então é uma coisa meio complicada, cara. Passa muito dos torcedores, dos próprios torcedores que simplesmente não estão nem aí. E isso acontece com o torcedor do Atlético, do Coxa, do Santos, do Corinthians, do Flamengo, com todo mundo, entendeu? O torcedor do Flamengo agora tá feliz da vida que o time tá ganhando tudo, mas isso só aconteceu porque antes resolveram consertar a casa, digamos assim, para que hoje o clube se tornasse, né, o mais poderoso do país, assim, em termos financeiros. Então, não sei se vocês concordam comigo aí, mas é muito mais uma questão cultural mesmo da gente fazer a coisa certa. Isso envolve
tudo, né? Futebol, política, a forma como a gente convive em sociedade, no nosso trabalho, na nossa faculdade, enfim, envolve tudo aí. Sim, e o que a gente falou, envolve, é todo um círculo, né, cara? É a torcida cobrar, os dirigentes se conscientizarem e tudo mais. E vai ter que acontecer mais clube quebrando, caindo pra Série B e ficando, pra ver se talvez mude no futuro, senão vai continuar desse jeito aí. A mudança tem que vir de dentro. Sim. Não adianta ter o aporte financeiro ali. Até os exemplos da Parmalat, por exemplo. Em 99, se eu não me engano, foi aporte, mas o Palmeiras caiu em 2002. O Corinthians teve os investimentos, se eu não me engano, foi em 2005, que daí trouxe o Tevez e o Mascherano. Em 2007 caiu, quando o investimento terminou. Palmeiras, eu acho que vai ser uma situação agora um pouco diferente, porque houve uma certa construção da instituição, aumento do patrimônio, estádio. Então tende a ser uma situação diferente. Mas não adianta nada você ter o aporte se você não sabe o que fazer depois. Hoje o Palmeiras é uma situação totalmente diferente, porque hoje o Palmeiras sobrevive sem a Crefisa, né? Exato. Ele tem uma estrutura que permite. A Crefisa é só a cereja do bolo ali para contratar grandes estrelas e que depois eles recebem por isso também. A Crefisa não é boba de investir sem ter um retorno. Mas Exato. o próprio Palmeiras tem dívida. Mas ele sabe de onde tirar o dinheiro para pagar Sim, essas sim. dívidas. É diferente. Tem recurso, né? Sim, O Palmeiras fez o melhor negócio da história de um clube brasileiro no seu estádio. Ninguém nunca fez Comprar um o Lucas negócio tão Lima, bom assim. O Lucas Lima tem tudo a ver com o estádio. ele joga lá. E, cara, é um nível de gestão totalmente diferente o que os caras conseguiram alcançar assim. Então eu acho até meio errado usar o Palmeiras de exemplo, porque hoje é um clube muito bem estruturado, assim como é o Flamengo. Agora acontecer igual o que acontece no Atlético Mineiro eu não sei como o pessoal de Belo Horizonte não fica com o cabelo em pé de pensar assim, cara, se amanhã esse dono da MRV sair, o que vai ser do Atlético? Vai ser clássico na Série C? Na Série B? E é um negócio que tem chance de acontecer, assim. É isso aí, então. É, acho que passamos por uma visão geral aí de falar dos clubes, o porquê que isso aconteceu e tudo mais, e de como poder mudar isso aí, né? Acho que qualquer coisa que a gente estiver falando em relação ao futebol brasileiro e melhorar vem dos clubes, vem deles partir de dentro, dos dirigentes, uma mudança de consciência do clube e para realmente mudar, né? Senão a gente vai ver mais cruzeiros caindo aí e tudo mais e vai suceder, vai ser e pode ser dois extremos, né? Esses times começarem a cair um monte e você ter dois, três times ali que são mais estruturados que vão continuar estruturados e vão continuar ganhando tudo. Que é o que acontece nos últimos 5, 6 anos já vem acontecendo isso, né? Você sempre tem Palmeiras e Flamengo lá em cima. Aí você tem o São Paulo, o Grêmio junto ali também, o Inter, mas principalmente Palmeiras e Flamengo, né? Lá nas cabeças. E se não mudar nada aí dos outros times, vai continuar nos próximos anos. A tendência é continuar mais times lá em cima, cada vez mais poucos times disputando lá em cima e um monte de time se ferrando aí embaixo da tabela sem dinheiro, com um monte de dívida, né? O que os senhores acham disso? Eu acho que a gente já. Acho que tudo que a gente precisava falar, a gente já falou, né? Passa principalmente
por mudar a mentalidade do povo, da comunidade futebolística brasileira, digamos assim, não só dirigentes, mas os próprios torcedores também. E tratar, acima de tudo, como se fossem empresas mesmo, entendeu? Ou se não forem tratados como empresas, pelo menos que tenham estatutos, né? Que definam diretrizes bem claras de como que o clube deve organizar as suas finanças, né? Só que a gente sabe que muitos clubes, nem as eleições dos clubes acontecem direito, digamos assim, entendeu? De tão várzea que a gente é. Então, juntando isso com os interesses do torcedor, acaba se tornando uma parada bem distante também. Mas, particularmente, eu acho que é isso, a mudança de mentalidade, entendeu? O torcedor precisa de uma vez por todas entender que ficar fazendo contratações megalomaníacas pode ser uma pá no calvário ali, entendeu? Pá de terra no calvário para que o clube se afunde de vez na lama, né? E como exemplo, eu uso de novo do Luan sendo contratado pro Corinthians. Aquilo lá foi uma coisa que. Isso é o símbolo, entendeu? Da discussão que a gente está tendo aqui. Uma contratação completamente desnecessária e custou uma fortuna. E sabe Deus, e o Corinthians pagou os salários do cara. Para mim, deve estar devendo para ele ainda. Ah, Então, é complicado. É complicado e é um trabalho de formiga que acho que todo mundo tem que fazer, entendeu? De tentar mudar a mentalidade, né, do povo. Aí. Só assim que a gente vai conseguir, a longo prazo, fazer com que a situação dos clubes melhore. Né? Eu acho que isso aí mesmo vem nessa mudança de mentalidade, mudança de atitude dos torcedores, dos dirigentes, em entenderem qual é o papel deles em frente a uma instituição que representa muitas pessoas e que tende a permanecer aí por os próximos anos. Vem também de uma parte estrutural com como os clubes são tratados na legislação. E eu acho que assim, do ponto de vista torcedor, do ponto de vista de quem não entende muito dessa questão de legislação e parte oficial, a gente acabou tratando de tudo. Tem outros assuntos que daí demandariam um pouco mais de preparação, acho que até a gente não entende muito, mas questão de Profut, esse tipo de coisa. Mas isso são debates mais avançados e mais profundos, digamos assim. O Então, Profut, para quem não sabe, é um projeto que a Receita Federal fez para socorrer justamente os clubes brasileiros a poder sanar as dívidas deles, né? isso. Acho que o Dívidas com o governo. primeiro clube que recorreu pegou todo o dinheiro que tinha lá. Porque... E é isso, de minha parte, é show. isso. E você, mas qual é o teu encerramento final, hein? Não, acho que vai muito disso da mudança que a gente notou e que a gente comentou. Essa mudança não vai ser de uma hora para outra. E eu não me lembro quem é o autor, mas tem um autor que diz que você não pode ficar triste por uma derrota, sabendo que futuramente essa derrota vai ser o motivo da sua vitória, né? Então é mais ou menos a fase que passou os times aí de igual Palmeiras e Flamengo, que são grandes exemplos aí de reestrutura, o Grêmio, que são times que passaram um bom tempo aí sem disputar nada, às vezes correndo risco de rebaixamento, tendo péssimas campanhas aí e hoje conseguem são dominantes no cenário nacional, principalmente tem as contas em dia e todo jogador fala, pô, vou jogar lá que eu tenho uma estrutura muito boa para treinar, eu tenho uma estrutura muito boa para jogar, eu sei que é bom e você pago muito bem. Então, o torcedor tem que entender que é um passinho para você poder dar dois para frente. E acho que não tem muito além disso, além da parte que o Donuts mesmo falou, que tem toda a parte jurídica disso tudo, de como se reestruturar, o que é uma dívida de curto prazo, longo prazo, médio, como que cada um dia a dia do clube. Mas isso aí demandaria aí da gente
entrar em temas que não somos especialistas, aí até porque ninguém é aluno de direito. Né? Se algum ouvinte aluno de direito quiser comentar, sinta-se à vontade que a gente volta aqui uma outra data para falar do mesmo tema. E é isso. É isso. No meu parecer final aí, eu concordo com todos aí. Tem que ocorrer essa mudança aí de mindset dos presidentes. E também da torcida de geral, senão vai continuar essa bagunça aí ano após ano e não vai mudar. Então temos exemplos do que é ruim, do que é bom, é só a galera seguir o que dá certo, o que é bom e os clubes se reunir, fazer alguma coisa junto, sei lá. Realmente fazer algo para mudar, senão os caras ficam numas mesmices, parece que tá bom. E é isso. Enfim, valeu a todos aí pela presença. Segue a gente no nosso Instagram lá, @marca do pênalti podcast. Muito obrigado a todos aí. Uma excelente semana para vocês. E Igualmente, uma ótima noite, uma ótima tarde, um ótimo dia aí para todos. qualquer sugestão de tema aí que vocês queiram ouvir, ver a gente discutindo aí, manda uma mensagem no direct pra gente no Insta lá que a gente vai grava aí e tudo mais. Valeu!